J-E-S-U-S, Jesus que nos fortalece. J-E-S-U-S, amigo fiel que nunca nos esquece. Olá, família! Paz seja convosco, amém? Hoje é o nosso encontro inaugural. Vocês já fizeram um convite para as crianças? Já convidaram os familiares de vocês, todas as crianças que vocês conhecem? Se ainda não fez isso, faça. Nós temos um convite modelo e usem a criatividade de vocês, como a gente conversou no último vídeo que nós fizemos. Hoje eu vou falar um pouquinho como que vai ser o encontro inaugural. O encontro inaugural, ele vai ser com o objetivo mais para as crianças se conhecerem e se sentirem mais à vontade de falar durante os encontros. Vai ser uma maneira de estimulá-las a conversar. É claro que tem crianças que não precisam de estímulo nenhum, glória a Deus. Mas tem crianças que são mais recatadas, então vai precisar de uma iniciativa maior de quem está à frente do trabalho. O primeiro encontro é um encontro para falar o nome, falar um pouquinho de cada um. Então, eu vou trazer aqui uma dinâmica que a gente costuma aplicar e que não precisa de recurso nenhum, nem mesmo de estar, no mesmo ambiente, por isso que ela pode ser aplicada nesse novo modelo virtual. Essa dinâmica é muito parecida com uma dinâmica que a maioria das pessoas conhecem de falar as frutas, né? Por exemplo, eu falo maçã, o próximo colega fala maçã e banana, aí vai indo maçã, banana e uva, e aí vai indo sucessivamente para testar a memória. Esse vai ser para testar a memória no sentido de lembrar o nome do seu amigo. Então, vamos supor, eu falo Giovana, aí o próximo vai ter que falar Giovana, e se a próxima, por exemplo, é Manu, Giovana Manu, Giovana Manu Cacau, Giovana Manu Cacau Pastorilana, entendeu? E vai indo assim sucessivamente até falar o nome de todos. É claro, né, família, que se, por exemplo, tiver só a mãe e o filho na casa, aí vamos propor também outro tipo de brincadeira para poder ter um entrosamento também inicial. Às vezes, mesmo que todos já se conheçam, é legal a gente poder fazer alguma dinâmica para entrosar, né, para poder ajudar no fluidez do bate-papo, do encontro, para que ele fique bastante dinâmico, divertido. Então, podem ser feitas também outras dinâmicas. Mas no caso de grupos que haja amigos novos, é bom fazer essa dinâmica. Outra dinâmica muito legal é a dinâmica de lembrar os versículos do Novo Testamento. É uma musiquinha, inclusive, que eu aprendi quando eu era bem pequenininha na igreja, né? Que eu sou cristã desde berço mesmo, né? Então eu cresci na igreja e eu aprendi também algumas brincadeiras que eu me lembro até hoje. Por exemplo, tem uma brincadeira, tem uma musiquinha que a gente pode aprender sobre os livros do Novo Testamento. Então é assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Amém? Essa musiquinha ajuda muito a gente memorizar a ordem dos livros da Bíblia, perdão. E aí a gente vai aprendendo a ordem dos livros, até facilitando as crianças ao manuseio da Bíblia. Então, por exemplo, se você está num grupo de crianças que a primeira dinâmica não consegue ser aplicada porque todo mundo já se conhece, ou tá só você e seu filho, são poucas crianças, enfim, eu acho que essa é uma brincadeira que pode ser aplicada até com duas pessoas. Então, se você fala Mateus, aí você vai Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, e assim sucessivamente. Então, no início, se você preferir, você pode ir utilizando a consulta do sumário da Bíblia, no início da Bíblia, com os nomes, né, dos livros,
para ajudar a aprender a musiquinha e treinando você e seu filho, você e as crianças que estão ali. Aí depois o desafio vai ficando maior, sem a utilização da leitura do sumário, aí você desafia, não pode olhar não, viu? E vai indo. E o legal da brincadeira é que se alguém errar, volta tudo de novo. Aí volta para os versículos, para os livros, perdão, iniciais. Eu acho que é uma brincadeira que eles gostam muito e que dá para ser aplicada nesse modelo de sala virtual. Amém? E esse primeiro encontro também traz uma proposta de uma dinâmica em que ajuda as crianças a se expressarem na contação de histórias, que é o seguinte: cada criança fica de trazer um objeto para esse encontro, qualquer objeto, pode ser uma caneta, um boneco, um carrinho, qualquer coisa. E quem está à frente do encontro traz também o seu objeto. Por exemplo, eu tenho aqui esse copo em formato de chifre. Aí eu começo uma história. Era uma vez um boi que ele era muito corajoso, mas que ele se achava superior aos demais amigos dele. Ele era bastante arrogante, mas ele era muito corajoso e forte. Mas a arrogância dele fazia com que as pessoas se afastassem dele. E aí Deus falou: eu preciso trazer medidas para resolver essa situação, para esse boi tomar jeito na vida dele. E aí Deus colocou no caminho dele um amigo muito legal que ensinou esse boi a ser mais bondoso com as pessoas, a lhe dar uma lição. E assim vai cada um ali com a sua criatividade, falando, terminando a história, utilizando algum objeto. Por que do objeto? Tanto pela questão visual, quanto pela questão da criatividade. Como que eu vou contar uma história presa a algum objeto? Então eu não falei da régua, eu falei sobre medidas cabíveis, né? As medidas que Deus tinha que aplicar, medidas para aquele boi parar de ser tão arrogante. Então assim, vai utilizando a criatividade, vai ficando engraçado e vai dando oportunidade para as crianças falarem. Às vezes vai sair algumas coisas nada a ver, mas é para ser bem assim lúdico mesmo. E por mais que pareça bobo a fala de cada um, que a pessoa não tenha vergonha de se expressar, porque às vezes algumas crianças são reprimidas em dar sua opinião, em falar alguma coisa, porque é bobo, olha o que é coisa de criança, é besteira. Esses dias eu tava ouvindo um vídeo sobre intercâmbio e no meio da fala a intercambista falou assim que nos Estados Unidos o que ela achou mais interessante é que as crianças têm muita liberdade de se expressar. Às vezes fala nada, dá opinião de coisas assim que às vezes não cabe, mas que elas têm voz para poder falar. Isso, na opinião dela, e eu também concordo, ela achou bastante positivo. Porque as crianças crescem com muito mais confiança para resolver assuntos, com mais confiança de se expressarem, de se desenvolver, se destacarem. Eu digo por mim, eu sempre fui um pouquinho mais tímida, mas por eu estar sempre na igreja e no meio de atividades que envolviam eu ter que me expressar, por exemplo, participação de teatro, participava do louvor, da dança, então essas atividades me ajudaram bastante eu ser mais dinâmica. Então isso me ajudou no meu trabalho, me ajudou nos meus estudos, apresentação, né, na escola, por exemplo. Hoje eu sou estudante de mestrado, então eu tive que ministrar algumas aulas. Então isso vai ajudando no desenvolvimento da criança, que vai desde pequena, em entrevistas de emprego, por exemplo. Então é bastante positivo você permitir que a criança fale, que a criança se expresse, e esse é o objetivo dessa dinâmica, que pode parecer, poxa, é tão fora da Bíblia, né? Não tem nada a ver, mas tem. É uma maneira de incentivar ela a falar o que está na cabecinha dela, usar a criatividade e dar voz para essa criança. Aí depois a gente vai, com certeza, né? Porque é um culto voltado para a Bíblia, a gente vai falar. Tem um livro que ele é recheado de histórias lindas. E diferente dessa história que é inventada, é um livro que tem histórias verdadeiras, que aconteceram.
Então, durante esse encontro, a gente vai estar falando das histórias também deste livro. E vocês ali, nesse momento, começam a despertar nas crianças que livro é esse? Poxa, eu quero conhecer. Quais histórias vocês conhecem? Né? Questionar elas. Qual a história desse livro, da Bíblia que vocês mais gostam? Qual história? E deixar elas falar. Porque depois dessa dinâmica que elas puderam inventar alguma coisa, ter liberdade para falar qualquer coisa, elas vão estar mais soltas para falarem, para começar a fazer comentários da Bíblia. Amém? E aí a gente vai citar o versículo que está lá em Mateus, capítulo 18, que é o texto base desse nosso primeiro encontro, que fala assim, Mateus 18, 20, porque onde 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, ali eu estou com eles. E eu quero encerrar esse meu vídeo nesse versículo, que onde estiverem 2 ou 3 no nome de Jesus, ele vai estar também com vocês. Então, mesmo que for só você e seu filho, mãe, nessa atividade, para passar ali esse momento de louvor, de adoração, de brincadeiras mesmo, de entrosamento, ensinando ele essa musiquinha que é muito 10. Hoje eu consigo manusear muito bem a Bíblia e às vezes eu me pego nos cultos, quando o pastor fala algum livro da Bíblia do Novo Testamento, às vezes para lembrar a sequência onde procurar, porque a minha Bíblia ela não tem aqueles facilitadores, eu vou cantando na cabeça essa musiquinha e me ajuda a ter mais rapidez até hoje. Algo que eu aprendi lá quando eu era criança e que eu gosto de passar também para outras crianças aprenderem. Então, ensinando essa musiquinha, eu tenho certeza que vai aprender a manusear. Essa dinâmica vai ajudar as crianças a se expressarem. E aí você entra falando da Bíblia, das histórias da Bíblia, para que elas façam um comentário qual a história que ela mais gosta e se ela conhece alguma história, né? Se não conhece, gostaria de aprender e tal. E começar uma conversação assim, falando sobre as histórias da Bíblia e a gente finalizar na memorização desse versículo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Jesus está. E que você coloque isso no seu coração, sabendo que mesmo que tenha uma criança só nesse seu encontro, ali Jesus vai estar habitando e logo vai ter mais crianças e o Senhor, eu tenho certeza, vai derramar muitas bênçãos sobre você e a sua família. Amém? Fica com Deus. Paz.